Fala pessoal, professor Gessildo Júnior de Geografia nas áreas novamente. Estamos próximos às aulas presenciais, então continue se cuidando, tendo os devidos cuidados, porque já já estamos juntos. E também com foco, né? Para quando voltar às aulas presenciais não ter muitas dificuldades, tá bom? Pessoal, outra coisa, não é para fazer de qualquer jeito não, porque eu não registro, se for de qualquer jeito, não registro o envio da atividade nem a frequência. Tenho notado alguns alunos enviando só por enviar, faz adoidado, não é bem assim não, o professor corrige. O conteúdo dessa semana é o Espaço Rural Brasileiro, eu vou visualizar a atividade, fazer um breve comentário. Siga as orientações com atenção, assistir o vídeo explicativo, o vídeo interativo, ler o texto com atenção e fazer a atividade e responder de forma correta. Dúvidas, me procurar no privado. O professor está aqui para ajudar. Nome completo, escreva o nome de vocês, não escreva somente o nome. Estou escrevendo o meu para nível de visualização. Turma, estou marcando de ordem aleatória, como vocês já sabem. E é isso. O Espaço Rural Brasileiro, o tema, o conteúdo. E o primeiro texto fala sobre a modernização do espaço rural brasileiro. Vocês vão ler esse texto, de acordo com o texto, vão responder a primeira questão. O que os dados representam na tabela acima revelam sobre o Brasil? Os dados é sobre a produção agropecuária brasileira de 2016. Os produtos agrícolas são café, cana-de-açúcar, laranja e soja. Aí a produção, colocação do Brasil a nível mundial. Primeiro lugar em café, cana-de-açúcar e laranja. E soja em segundo lugar. As criações, pecuária, aves, bovinos, equinos, suínos. Quarto lugar na produção, né, de aves. Colocação mundial, dado de 2016, bovinos primeiro lugar, equinos quarto lugar, suínos terceiro lugar. O que os dados representados na tabela acima revelam sobre o Brasil? A produção agro, aí vocês vão falar também que representa também a economia, né? A economia da agropecuária para o mercado interno e o mercado externo, e vocês vão ler aqui também de acordo com o texto. Observe atentamente as informações do gráfico abaixo e responda o que se pede. É tudo atenção na tabela e no gráfico. Para você interpretar bem ou uma tabela ou um gráfico, ou um mapa também, primeiro vocês vão ver o título. Qual o título desse gráfico? Distribuição de tratores do Brasil. É a partir daí que vocês vão ter a noção, interpretar o gráfico, uma tabela ou um mapa, ok? E aqui são os dados. A distribuição de tratores no Rio Grande do Sul, 22%, Paraná, 14%, Minas Gerais, 13%, São Paulo, 12%, Santa Catarina, 11%. Vê que tem uma distribuição de tratores maior e uma concentração de tratores maior no Sul e no Sudeste, né? Nos outros estados, Bahia 3%, Mato Grosso 4%, aí vocês vão responder. Com base no gráfico acima, é possível afirmar que o processo de modernização do campo brasileiro atingiu propriedades rurais de todos os estados do país? Explique sua resposta. Aqui, os tratores, a distribuição de tratores mostra o quê? O processo de modernização do campo brasileiro. Nesse gráfico está ocorrendo igualmente em todos os campos brasileiros, em todas as propriedades rurais do Brasil? Será? O professor acabou de falar que não. Por quê? Aí vocês vão responder. Porque a produção agropecuária é mais expressiva no sul e no sudeste e também numa parcela do centro-oeste, que é o
centro também da economia do nosso país, ok? O Nordeste também tem uma boa expressão. Você vê aqui a Bahia com 3%, né? O Norte também, 2%. Os outros estados, 8%. Mas se concentra a maior modernização do campo brasileiro nesses estados e regiões que que o professor falou. O contraste da produção do campo brasileiro. Você vê aqui na primeira figura a colheita de café realizada manualmente em uma propriedade rural, isso no Paraná. E na B, colheita de café realizada por máquina em propriedade rural, isso em Minas Gerais. Então você vê a modernização da agropecuária na imagem B. E na imagem A não tem tanta, porque ainda é manualmente. Então a produção B é uma produção mais rápida, é uma produção com volumes maiores. E a não, demora porque é manualmente, precisa mais de trabalhador, de agricultor, ok? Aí vocês vão ler esse texto também e ler essa parte. O mapa a seguir representa o uso de terras no Brasil. Bora lá. Passo. Observe nele as áreas onde predomina a agropecuária modelada e a tradicional no nosso país e responda o que se pede. Tudo interpretação do mapa. Uso da terra no Brasil. Aí vamos ver. Tá um pouco assim, não tá muito nítido, mas dá para enxergar. Nesses tracinhos é a agricultura predominantemente comercial. Nesses tracinhos, como você pode ver aqui no Mato Grosso, no Sudeste, no Sul, em Goiás, numa parte do Nordeste, tá? Dá para ver uma parte do Ceará, inclusive Fortaleza, ok? E o outro são pequenas lavouras, o pontilhadinho. Em laranja, para ser um pouco daltônico, né? Mais escuro é pecuária primitiva extensiva. Extensivo que é? São os gados criados soltos, né? Você pode ver também, né? Nesse laranja meio claro. Pecuária melhorada são os gados criados em pastos, que é a pecuária intensiva, que é essa coterra. E extrativismo vegetal, que é principalmente no norte do Brasil, ok? Terceira questão. Em quais áreas do território brasileiro há predomínio da agricultura comercial? No pontilhadozinho, aí vocês vão ver. As regiões empontilhadas, ok? Na verdade, no Ceará tá pontilhado, viu? A parte aqui do norte também, do Tocantins, vocês vão ver. E a pecuária extensiva. Extensiva é o laranja mais escuro. O laranja mais escuro é uma parte do Nordeste, Mato Grosso do Sul, Rondônia. E vocês vão responder. Professor, é legal, né? Já está falando a resposta. Lê esse pequeno texto sobre agricultura orgânica e quarta questão, responda. O que é agricultura orgânica? E sobre a concentração de terras no Brasil. O esquema a seguir ilustra um grave problema agrário do nosso país, a concentração fundiária, que é a concentração de terras. Gente, no vídeo interativo tem exatamente sobre isso, é muito importante vocês assistirem. Mas resumindo, no Brasil há uma grande concentração de terras. As terras não são divididas igualmente. Um proprietário tem muitas terras, as terras estão concentradas, são de pequena parcela da população, que são os grandes proprietários, e a maioria da população tem um pedaço pequeno de terra ou então não tem terras, ou não são reconhecidas. Então, o Brasil tem uma divisão desigual de terras. Mas por que, professor? Desde a época da colonização, o Brasil era colônia de exploração. A partir de 1530, quando o território brasileiro começou a ser ocupado, foi dividido para demarcar as terras portuguesas. Foi dividido em capitanias hereditárias, como vocês viram na aula de História. As capitanias eram entregues para os donatários portugueses e essas capitanias, esses pedaços de terras, eram
passados de pai para filhos, por isso que o nome hereditários. E eram nobres esses donatários, obviamente. Depois houve as leis de terras, onde o Estado, o governo brasileiro, cediu empréstimos para proprietários que tinham poder na região para comprar cada vez mais terras. E houve também a Revolução Verde, que concentrou ainda mais essa temática, e essa Revolução Verde vocês vão estudar mais para frente. Porém, há uma grande concentração de terras nas mãos de grandes proprietários. Enquanto poucos têm grandes parcelas de terras, que são esses grandes proprietários, a maioria do povo brasileiro não tem essas terras. Por isso que tem um movimento MST, Movimento dos Sem Terras. Ok, gente? Até mudou a sigla. Tem um MST e outro movimento também. Ok? Alguns movimentos para ter a reforma agrária. A reforma agrária é outro ponto. O que é a reforma agrária? É a divisão de terras igualmente para as pessoas que trabalham nessas terras ou para as pessoas que moram em terras que não são terras abandonadas. Porém, grandes proprietários abandonam e quando pessoas que precisam das terras invadem, né, se fixam, na verdade não invadem, eles colocam como invasores, mas não são invasores. Acabam tendo sempre esses conflitos, ok? Grandes latifundiários têm grandes terras, às vezes abandonam as terras porque são tantas terras nas mãos deles que abandonam. Ou então eles colocam as pessoas em trabalho praticamente escravos, entendeu? Só para ocupar essas terras. Então é um grande problema, um grande conflito. Como eu acabei de falar, os conflitos no campo e a reforma agrária. Aí vocês vão ler esse textozinho e responder. Existe uma distribuição desigual de terras no Brasil? Justifique. Pode ser de acordo com o texto. Sexta questão. Escreva um pequeno texto sobre o tema concentração de terras no Brasil. Para isso, utilize as palavras. Tem as palavras-chave que tem que ter no texto. Conflito no campo, reforma agrária e concentração fundiária. Essa palavra fundiária é o sinônimo de concentração de terras. Ok, galerinha? Não façam de qualquer jeito, leiam com atenção. Já estamos nas aulas presenciais. E é isso. Espera aí que tá ok. Tô botando ok, né? Mas sabe disso, não é para colocar ok, não. Tô fazendo isso para nível de visualização, tá bom? Ok, mas não vão colocar ok, não. Vão responder direito. Porque se houver só ok, como o professor está colocando aqui, não registra a atividade, não registra a frequência. E para visualização, ao final de responder a sexta questão, clicar em enviar. Enviar registra as respostas. As respostas, juntamente com a frequência, foram registradas. Professor Gecildo Júnior, um abraço, até nosso próximo encontro.